A Selic caiu para 2,25%. E agora? Essa é uma pergunta que deve estar todo mundo se fazendo agora. A gente nunca viu a taxa Selic num valor tão baixo. Esse é o menor valor da história. É um momento histórico que estamos passando agora. Mas afinal, Selic baixo é bom ou é ruim? Antes que eu dê qualquer resposta, eu peço que você deixe o like nesse vídeo. Eu preparei esse vídeo especial para você, então deixe seu like, não custa nada, é só dar o like aqui e você ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas que também estão com essa dúvida. E você também já fica sabendo quando chegar um vídeo novo, uma nova dica, você já vai estar sabendo em primeira mão, porque vai estar inscrito no canal. Então se inscreva no canal. Quando a Selic cai, isso significa que os rendimentos de renda fixa também desvalorizam. Por exemplo, a poupança, hoje, com a Selic a 2,25, está valendo 1,57% ao ano. Isso significa que se você colocar R$1.000 na poupança hoje, você, depois de um ano, vai ter pouco mais de R$15 de rendimento. Se você quiser ver o seu dinheiro dobrando na poupança, você vai ter que esperar 45 anos. E isso ainda é pior quando você considera o ganho real. A inflação nos últimos 12 meses está em 1,88%. A poupança agora rende 1,57%. O que significa isso? Uma coisa que eu comprava hoje com R$1.000, daqui a um ano eu vou precisar de 1.018 para comprar a mesma coisa. Sendo que se eu deixar o dinheiro na poupança, só vou ter 1.015. Ou seja, mesmo com os R$1.000, mesmo colocando o dinheiro na poupança, mesmo ele tendo rendido, não é suficiente para cobrir os gastos da inflação. Por isso que você tem que buscar um outro rendimento, uma outra aplicação, um outro investimento que renda melhor. O Tesouro Selic, CDI a 100%, mas mesmo esses estão rendendo pouco. O Tesouro Selic, que é 2,25% aproximadamente, depois de um ano rendeu R$22. Menos a inflação de 1,88, sobra menos de 1% de ganho real. E aqui você também teria que esperar 32 anos para ver o seu dinheiro dobrar de valor. Apesar disso, a inflação no Brasil também está em baixa. É uma das menores da história também. A Selic está tão baixa hoje porque a inflação também está baixa. E ela pode cair ainda mais. A gente está passando por esse momento de pandemia, todo o mercado, o comércio está parado, as pessoas não consomem, as empresas não vendem, então os preços não sobem, por isso que não há inflação. E há uma expectativa de que ela possa cair ainda mais. A Selic pode cair para 2%, talvez até menos, na próxima reunião do Copom, agora em agosto. Essa inflação é comparável a países desenvolvidos. Estados Unidos, Europa, tem inflação próxima de 1%, e é essa a realidade que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. Por isso que houve a necessidade de baixar tanto assim a Selic. Isso deve se manter por alguns anos ainda para frente. Pela projeção que se tem da Selic para os próximos anos, a gente vai voltar a 3% lá para 2023, 6% em 2026. Ainda assim é um valor baixo. Quando a gente fazia a comparação do ganho real, a Selic a 14%, a inflação a 10%, o ganho real no final era de 4%. A gente pensava que estava ganhando muito pelo fato da Selic estar a 14%, mas no final a inflação também era muito alta e tirava um pouco desse nosso rendimento, ficava em torno de 4%. Porém, hoje está ainda menor, a poupança está com ganho real negativo, então a gente tem que se mexer, tem que buscar outras alternativas. E o que fazer agora? Quando a inflação está tão baixa assim, quando a Selic está tão baixa, é natural que as empresas, que as pessoas queiram empreender, queiram investir mais, porque o empréstimo está barato, porque o financiamento está mais barato e que não faz sentido deixar o dinheiro parado nos investimentos, parado no banco. É melhor empreender para poder fazer o seu dinheiro render mais. É assim que pensam as instituições, é assim que pensam as empresas e os empresários também. Com isso, se as empresas estão investindo mais, se as empresas estão crescendo, investindo mais no negócio, significa que as ações também vão crescer. Então, inflação baixa, Selic baixa significa que as ações vão crescer mais e essa é uma opção de investimento nesse momento de baixa. É assim que os países ricos fazem. Na Europa, nos Estados Unidos, esse valor chega a mais de 50% dos investimentos das pessoas em ações. E essa é uma realidade que agora vamos viver aqui no Brasil. Por isso que é necessário que a gente aprenda mais sobre o mercado de ações, o mercado variável, de renda variável, porque a renda fixa já não vai render mais como a gente via no passado. Outra opção são os fundos imobiliários, que além de conseguir uma valorização maior com esse período de Selic baixa, eles também pagam dividendos. E esses dividendos hoje estão na casa de 6%.
que é bem maior do que a taxa Selic. Porém, eles são renda variável, o que significa que eles podem variar para baixo. E o que fazer nessa situação? Você estava acostumado com a renda fixa, que sempre rendia pouco, mas sempre rendia. E nesse caso aqui da renda variável, você está tendo a chance de ter um ganho maior, porém também tem o risco de que esse dinheiro caia. E o que fazer nessa situação? Com a Selic baixa, também há um outro fenômeno no Brasil, que é a saída dos estrangeiros. Havia muito estrangeiro investindo no Brasil porque a gente tinha taxas de juros muito altas. Enquanto na Europa estava zero, nos Estados Unidos estava em torno de 1%, aqui no Brasil a nossa taxa era 10%. Só que do ano passado para cá, essa taxa Selic foi caindo numa velocidade muito rápida, chegando aos atuais 2%, 2,25%. Enquanto lá nos Estados Unidos está 1%. Então essa diferença, que era maior, agora está pequena. Eles consideram os investimentos de renda fixa, os bonds lá nos Estados Unidos, bem mais seguros. Então eles preferem tirar o dinheiro daqui do Brasil e voltar para os Estados Unidos novamente, porque o risco de perda é menor. Por outro lado, o governo está injetando mais dinheiro na economia e também com essa queda de juros, as pessoas físicas naturalmente vão buscar a renda variável para poder fazer os investimentos. Então, por mais que estejam saindo muitos estrangeiros do mercado brasileiro, o número de pessoas físicas que estão entrando na bolsa está aumentando. A gente tinha pouco mais de 1 milhão de pessoas na bolsa até o ano passado e esse número já chegou a 2,5 milhões. Ainda é um número pequeno se a gente comparar com a população brasileira, mas já é um crescimento muito grande, de mais de 100%, e essa tendência de aumentar ainda mais. Qual a consequência disso? As empresas vão começar a ter um ganho, as ações vão começar a ter uma valorização também. Mas é importante ter cautela nesse momento, porque a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, a gente ainda está vivendo um momento de economia parada e as ações estão subindo. Se você olhar o gráfico aqui da bolsa, ele está subindo sem nenhuma explicação. O problema ainda não passou, não faz sentido estar subindo nessa velocidade tão grande. Talvez um efeito seja dessa vinda de tantos investidores da renda fixa agora para a renda variável. E será que a gente está vendo uma bolha se formando? Será que muita gente entrando na bolsa sem saber o que está fazendo, está colocando e a bolsa continua subindo? Será que essa bolha vai estourar em algum momento? Então é preciso ter cautela, é preciso se proteger para não ficar na mão depois que isso, se é que vai acontecer, depois que isso estourar. E como é que eu me protejo? Com uma renda fixa. Mas como assim, Daniel? A renda fixa não rende nada, como é que eu vou deixar meu dinheiro na renda fixa? A renda fixa serve para momentos de emergência e isso não vai mudar, independente da taxa Selic que esteja 1%, 10%, ela é a opção para a reserva de emergência e também para caixa de oportunidade. Você tem que deixar uma parte do seu dinheiro na renda fixa, porque se você deixar todo o seu dinheiro na renda variável e isso cair, você vai perder o seu dinheiro por completo. Se você deixa uma parte do seu dinheiro em renda fixa, você vai perder sim uma parte lá na renda variável, mas vai ter mais dinheiro aqui na renda fixa para poder comprar as ações que você já tinha a preços menores. Comprar uma quantidade maior de ações, uma quantidade maior de cotas. Então, de novo a pergunta, como investir agora? Nada muda. Eu continuo seguindo a mesma estratégia. Qual é a minha estratégia? 25% de tudo que eu invisto está em renda fixa. Em renda fixa com liquidez diária. Tesouro Selic ou algum CDB que renda o maior possível. Eu encontrei um de 110%, está aqui. O CDB que eu estou investindo atualmente tem 110%, ainda dá R$50 no primeiro investimento e tem liquidez diária. Porque isso é muito importante, a liquidez, para que eu possa utilizar esse dinheiro assim que eu precisar. Seja no estouro da bolha, seja numa crise, seja quando eu tiver algum acidente, alguma coisa do tipo, eu preciso daquele dinheiro imediatamente. Então, reserva de emergência, caixa de oportunidade vão estar nessa aplicação de liquidez diária. E o restante, Daniel, os outros 75%, como é que eu poderia investir? A maneira que eu invisto, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, e 25% em ações americanas. A parcela que você investir em ações pode ser em ações que paguem bons dividendos. Que empresas seriam essas? Grandes bancos que pagam bons dividendos, empresas de saneamento, empresas de eletricidade, independente do que acontecer, a gente está em crise ou não, a gente sempre vai ter, o saneamento vai estar ali sempre funcionando, a eletricidade a gente sempre vai estar recebendo, então essas empresas são boas empresas pagadoras de dividendos. Uma possível opção para você começar, elas não têm uma valorização tão grande comparada a outras de crescimento, como
varejo, sei lá, como de tecnologia, por exemplo, mas elas têm uma resiliência, elas estão sempre lá pagando os dividendos. Pode ser uma opção também. Tem umas que chegam a pagar até 10% de dividendo no ano, bem melhor do que a renda fixa. Os outros 25% você pode investir em fundos imobiliários que tem um rendimento médio de 6%, que são os dividendos, ou que a gente chama também de aluguel, e isso também pode complementar, pode fazer uma substituição à valorização que você tinha antes da renda fixa. E por fim, os outros 25% você pode investir em ações americanas, os BDRs, você pode investir isso diretamente na Bolsa Brasileira, e dessa maneira você diversifica ainda mais o seu patrimônio, diversifica ainda mais os seus investimentos e fica ainda protegido contra a valorização do dólar, por exemplo, do câmbio. Você consegue ter um mercado diferente, um mercado mais seguro, que é o mercado americano, que é mais estável do que o brasileiro. Você consegue fazer essa proteção, né? Você consegue ter o rendimento, e às vezes a bolsa está caindo aqui e ele está subindo lá, então você consegue fazer um balanceamento melhor na sua carteira. Eu fiz um vídeo aqui também falando como é essa estratégia, como funciona toda essa diversificação, então não deixe de conferir esse vídeo também. Com pouco dinheiro você consegue, com pouco mais de R$400, você consegue fazer esse investimento todo diversificado. Vê esse vídeo aqui que você vai entender como é que funciona. Você percebe que o leque de opções é muito grande, tem uma infinidade de opções. Aqui eu listei apenas 4 opções que você pode fazer com o seu investimento. Você percebe que as opções são muitas, mas você tem que ter conhecimento. É fundamental para você não entrar em algo que você não conhece e acabar saindo machucado, saindo com menos dinheiro do que você entrou. Renda variável varia, há momentos de queda de até 50%, como foi que aconteceu recentemente, mas se você souber fazer, nesse mesmo período de queda, eu tenho uma carteira, a carteira Black Friday, que eu comecei em novembro do ano passado, ela sofreu muito nesse momento de queda, só que eu segui a disciplina, segui comprando no momento de queda, comprei muito mais porque estava muito barato, e o que aconteceu? A bolsa ainda não recuperou toda a queda que ela teve e eu já estou com um rendimento positivo de mais de 25%, porque eu comprei na queda. Mas você só vai saber como fazer, como lidar com isso se você começar a investir. Comece com pouco, mas comece. Vá migrando aos poucos, não vá com muita ganância. Tome muito cuidado, como eu falei, pode estar acontecendo uma bolha e se você colocar todo o seu capital ali, você pode acabar perdendo tudo. Então vá com calma, vá com paciência, vá migrando aos poucos, da renda fixa para a renda variável, sem tirar tudo da renda fixa. Vai render menos, mas pelo menos vai ter uma garantia para você. E vai estudando, não pare de estudar. Dessa maneira você vai conseguir bons resultados de maneira segura. Então esse é o meu recado de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas que estão com dúvida, que não sabem o que fazer agora. Compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.